E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Arthur de Matemática e hoje a gente vai começar a estudar as equações do segundo grau. Nosso objetivo nessa primeira aula é a gente entender o que é uma equação do segundo grau, depois a gente saber reconhecer seus coeficientes e logo em seguida aprender a reconhecer uma raiz de uma equação do segundo grau completa e também trabalhar as raízes de alguns tipos de equações incompletas. Vem comigo que a gente vai entender tudo isso nessa aula de hoje. Acompanha na tela que nós temos aqui um lembrete, né? Então a gente vai relembrar o que é uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é aquela equação que nós já lidamos há bastante tempo, onde você tem uma incógnita, que normalmente é representado por x e y, como você pode ver aqui na tela, nos nossos exemplos, e você tem o expoente dessa incógnita igual a 1. Ora, lembra que quando a gente estuda a potenciação, nós temos o seguinte, ó, que quando nós temos uma base elevado ao expoente 1, esse resultado é a própria base. Então, eu posso levar esse pensamento para a minha incógnita, para o x. Então, ó, se eu tenho x elevado a 1, isso é igual ao próprio x. Esse pensamento aqui, ó, é o que nos garante que quando nós olhamos para esses x que estão aqui em cada equação, eles têm o expoente 1, tá bom? Então, como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Eu isolo o termo algébrico, que no caso é a minha incógnita, ok? Então, vamos lá, como que eu faço isso? Primeiro, vamos relembrar que numa equação você tem a igualdade, que é isso que caracteriza ela, que diferencia ela das expressões algébricas. E depois, o que é que você faz? Você tem dois membros. A igualdade divide a nossa equação em duas partes. E nós temos aqui, ó, na esquerda, nós temos o primeiro membro da equação. E na direita, nós temos o segundo membro. Para eu resolver uma equação do primeiro grau, eu vou escolher um desses membros para eu deixar todos os termos que tem a minha incógnita x. E no outro membro, todos os que não têm. Então, vamos fazer isso aqui. Acompanha comigo nesse segundo exemplo. 5x, ó, ele está aqui no primeiro membro. E o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar os termos com x no primeiro membro. Então, eu vou pegar esse 3x, ó, e eu vou transferir ele para cá, para o primeiro membro. Quando a gente faz essa transferência, essa troca de lados, né, você tem que o número muda de sinal, ou seja, ele fica o oposto. Quem é o oposto de 3x? Menos 3x. Então, a gente vai fazer essa situação, olha só. Eu vou ter 5x menos 3x. Agora, o que é que a gente vai fazer? O 12, ele não tem o x. Então, eu vou transferir ele para o segundo membro. Esse 12 aqui, eu vou transferir ele para o segundo membro e vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ficar oposto, ou seja, eu vou ter 50, que já está aqui no segundo membro, então ele não vai mudar, né? E o 12 vai ficar menos 12. Olha como a gente organizou. Quando você faz isso, você deixa nos membros apenas os termos semelhantes. Então, te garante que você resolva a equação. Ó. 5x menos 3x, eu vou ter 2x. E isso vai ser igual a 50 menos 12. Você vai ter quanto? 38. Ora, agora vem a etapa final. Eu vou desfazer essa multiplicação que sobrou. Então, eu tenho 2 vezes x igual a 38. Para eu desfazer isso, eu vou pegar os dois membros e vou dividir pelo número 2, que é o fator que está multiplicando o meu x. Então, eu vou fazer 2x dividido por 2 é igual a 38 dividido por 2. Ora, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter 1x igual, né, 2 dividido para 2, 1. 38 dividido para 2, 19, certo? Quando você tem assim, ó, 1x, essa unidade que está à frente do 1, você não precisa representar ela obrigatoriamente. Então, eu posso escrever isso como x igual a 19. E aqui, ó, nós fechamos a nossa equação do primeiro grau.
Tá? Então, nós relembramos o que é uma equação do primeiro grau, a sua solução, e agora, com essa lembrança, a gente vai conseguir diferenciar ela de uma equação do segundo grau. Vem comigo. Uma equação do segundo grau é aquela onde a tua incógnita ela tem o maior expoente igual a 2, certo? E olha só, ela vai sempre aparecer nesse formato que você está vendo aqui, ó, destacado. Tá bom? Então, você tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Professor, e esse a, b, c, como é que eu vou fazer isso para descobrir? Calma, eles são os coeficientes da minha equação de segundo grau. Tá? Eles representam números reais. Então, ó, esse a, b e c, eles vão ser números. E a nossa incógnita, o nosso valor desconhecido é o x aqui. Ó. E você percebe que quando você olha para esse termo que está aqui, ó, na esquerda da nossa equação, a maior potência é x ao quadrado, o maior expoente que ele tem é 2. Tá bom? Então, isso caracteriza uma equação do segundo grau, e você percebe que no segundo membro dessa equação, ó, você tem um zero. Então, você tem o primeiro termo, olha só, toda essa parte aqui é o nosso primeiro termo. E você tem um trinômio aqui. E no segundo membro, né, nós temos o quê? O zero. Essa é a cara, é o formato da nossa equação do segundo grau. Tá bom? Por exemplo, eu separei alguns aqui para você ver junto comigo. Olha só. Aqui nós temos a equação x ao quadrado mais 8x menos 84 igual a 0. Essa é a equação do segundo grau que a gente vai passar a trabalhar a partir de agora. E você vê, olha só, que esses coeficientes a, b e c, que na forma geral são essas letras, eles estão aqui já apresentados numericamente. E você só tem que saber reconhecer quem eles são. Tá? Então, o termo x ao quadrado aqui, ó, quando ele está aparecendo assim, o que é que significa? Que nós temos um x ao quadrado. Então, olha o meu a aqui. Ó. Meu a é igual a 1. Ele é o coeficiente, ó, a parte numérica desse primeiro termo. Tá bom? Então, quem é o meu segundo termo? 8x. Quem é o meu b, então? Ó? Meu b é 8. Quem é o meu terceiro termo? Meu terceiro termo é menos 84. Então, ó, ele é o C. E você vai deixar sempre nessa ordem, tá? Se precisar, você vai ter que arrumar a equação do segundo grau. Então, você vai deixar termo ao quadrado primeiro, depois só o x e, por último, o termo independente, que não tem a nossa incógnita x. Vamos lá aqui para o segundo exemplo. Ó. Eu tenho 2x ao quadrado menos x mais 7 igual a 0. Quem são os coeficientes a, b e c? O meu a ele vai ser 2, olha só, 2x ao quadrado aqui. O meu b vai ser menos 1. Lembra, né, que quando o x aparece dessa forma, aqui você tem 1x. Ok? Então, o meu c vai ser 7, termo independente. No terceiro exemplo, a gente tem x ao quadrado menos 2x igual a 0. Aí você, opa, professor, está faltando o termo independente, está faltando o c. Quando isso acontece, nós temos, ó, essa equação ela é chamada de incompleta. Certo? Então, as duas primeiras, você tem todos os três termos. Então, elas são completas. Quando falta ou B ou C, nós temos uma equação incompleta. E aqui está faltando o C, olha só, o termo independente. Portanto, meu C vai ser igual a 0. E aí eu tenho o termo A, que aqui eu tenho 1x ao quadrado, e eu vou ter o B como menos 2, certo? E no último exemplo, a gente tem menos 5x ao quadrado mais 45 igual a 0. Ora, nós temos o coeficiente A, que é menos 5. O coeficiente B, ele não aparece aqui, ó, porque ele está acompanhado junto do x. Então, nosso B é 0. E isso aqui também é uma equação incompleta, ok? E o nosso C é o termo independente, que é o 45. Certo? Então, ó, já temos aqui como identificar os termos. Agora, a gente vai passar a entender como são os primeiros passos da resolução dessa equação no caso das incompletas, tá certo? No caso de C igual a 0 e B igual a 0. Vamos lá. Pessoal, olha só. Aqui a gente tem o primeiro caso,
que é quando o C é igual a zero. Está até destacado aqui para nós, em negrito. Então, como que eu vou proceder para eu resolver uma equação do segundo grau desse tipo aqui? Eu vou agir usando a técnica de decomposição em evidência, tá? Colocando um termo comum em evidência. Vem comigo aqui. Não, vamos voltar essa parte. Não rolou, não. Volta. Só para gravar o barulhinho. Em 3, 2... Vamos lá, pessoal, agora aprender a resolver a nossa equação do segundo grau. Nesse caso, a gente tem o primeiro tipo de equação incompleta do segundo grau, que é quando C é igual a zero. Está destacado em negrito aqui para nós. E como que eu vou resolver esse tipo de equação? Eu vou usar a técnica da decomposição do fator comum em evidência. Vem comigo aqui na tela, que o primeiro exemplo nós temos x ao quadrado mais 5x igual a zero. Você consegue perceber comigo, ó, que tanto esse primeiro termo quanto esse segundo, eles têm o fator x em comum. Então, eu vou colocar esse fator em evidência, x. E aí, o que é que eu faço? Eu vou tirar um x de cada um, que é como se eu estivesse dividindo eles pelo valor x. Então, x ao quadrado vai ficar só x, que eu vou tirar um dele. E o 5x vai ficar só 5. Isso vai ficar igual a zero. Ok? Olha só, colocamos o fator comum em evidência. Agora, a gente vai usar a ideia do produto nulo. Professor, o que é a ideia do produto nulo? É você saber que quando uma multiplicação dá zero, um dos números tem que ser zero. E aqui nós temos dois, né? Então, você tem esse número aqui, o x, e você tem esse número aqui que está no parêntese, que é o x mais 5. Um deles tem que ser zero. Então, se esse cara for zero, eu vou ter x igual a zero. E aí, eu já encontrei um valor. Agora, olha só. Esse termo do parêntese, x mais 5, ele pode ser o zero. E você percebe que apareceu aqui uma equação do primeiro grau. Então, basta você isolar o x. Olha, vai ter x igual... Esse 5, eu vou trazer ele para o segundo membro e ele vai ficar oposto. Menos 5. Pronto, ó. Fechamos a conta. Encontramos as nossas respostas. X igual a 0 ou x igual a 5. Se você quiser fazer a prova real e verificar que isso dá certo, você vai perceber a sua resposta correta. Olha só, vamos lá? Só para tirar nossa dúvida, vamos fazer a prova real. Eu vou ter aqui, ó. Vou substituir o zero primeiro. 0 ao quadrado mais 5 vezes 0. Quanto que dá essa conta? 0 ao quadrado é 0. 5 vezes 0 é 0. Então, ó, 0 mais 0, 0. Tinha que dar 0, olha só, então tá certo. Beleza? Vamos lá testar o menos 5. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado mais 5 vezes menos 5. Lembra que quando o número for negativo, você substitui ele com parêntese, tá bom? Menos 5 ao quadrado vai ser 25 positivo. Multiplicação de sinais diferentes vai ficar negativo. 5 vezes 5, 25. Olha só, 25 menos 25, 0. E tinha que dar 0. Então, garantimos aí que a nossa resposta está correta. Professor, vou precisar fazer a prova real toda vez? Não é necessário. Basta você ter consciência, né, você ter a certeza aqui que seguiu os passos corretamente. Mas se bater a dúvida, a prova real está aí para isso. Vamos lá para o nosso segundo exemplo. 3x ao quadrado menos 12x igual a 0. Aqui eu vou colocar de novo o x em evidência. Tá? Que ele é o mais fácil de eu perceber que existe de fator comum. Existe um outro fator comum também aí, mas vamos fazer no padrão do x. Então, ó, x que multiplica 3x, porque eu vou tirar um x aqui dessa potência, menos 12. Se eu tirar o x daqui, fica só o número 12, ok? Isso tem que dar igual a 0. Vamos lá para a nossa condição. Uma multiplicação que dá 0 significa que ou esse primeiro número é 0, ou esse número todo entre parênteses vai ser 0.
Então, x igual a zero, já fechei minha conta, não tem mais nada o que fazer. O número do parêntese é 3x menos 12, e ele também pode ser zero. Então, ó, zero. Equação do primeiro grau para eu resolver. Esse 12, eu vou transferir ele para o segundo membro, ele vai ficar oposto. Então, eu vou ter 12 positivo. 3 aqui está multiplicando o meu x, então eu vou dividir tudo por 3. Ó. Faço a divisão de tudo por 3. 3 dividido para 3 vai dar 1, então vai sobrar só o x. 12 dividido para 3 é 4, e nós fechamos a nossa conta. Então, quem são minhas respostas? X igual a 0 ou x igual a 4. Esses valores, pessoal, eu esqueci de falar para vocês aqui, mas eles fazem o conjunto solução da nossa equação, ou o conjunto verdade, que é o que faz a minha igualdade, né, ser correta. E a gente pode escrever eles também dessa forma aqui. Então, eu vou escrever conjunto solução S, vou abrir o parêntese, ou no caso aqui, a chave, né, e eu vou colocar os resultados na ordem crescente. Ó. Menos 5 e 0. Meu conjunto solução. Do segundo exemplo, eu tenho S igual, abra a chave, na ordem crescente, 0, 4. Ok? Então, aqui, ó, essa é a primeira equação do segundo grau que a gente está aprendendo a responder. O tipo quando C é igual a 0, tá? Uma equação do tipo incompleta. Agora, a gente vai aprender a resolver outro tipo de equação incompleta, que é o B igual a 0. Tá? Então, você vai ver que a nossa equação vai ter sempre esse formato. Ó. Vai ter só um termo que vai ter a presença do x, da nossa incógnita. Isso daqui garante para nós a maneira de resolver isolando o x. Tá certo? Então, vem comigo aqui na tela. Ó. Nosso primeiro exemplo é x² menos 9 igual a 0. Você percebe que só esse termo aqui ó, tem o x. Então, eu vou deixar ele isolado aqui no primeiro membro, x². E lá no segundo membro, que tem o 0, eu vou transferir esse 9. Só que ele vai oposto. Então, vai ficar 9. Aí você diz assim, professor, mas e o 0 que estava aqui? Pensa comigo que 9 mais 0 vai dar 9. Então, por isso que eu já nem coloco ele mais. Olha o que sobrou para nós. X elevado ao quadrado, ou seja, um número elevado ao quadrado tem que ser igual a 9. Isso significa, pessoal, nos números reais, que é o que a gente está trabalhando, que eu vou ter duas respostas para essa condição. Basta você lembrar das potências, né? Então, você lembra comigo do seguinte, ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que isso dá 9, ok? Vamos fazer agora menos 3 ao quadrado. Isso vai ser menos 3 vezes menos 3, que isso vai dar 9 positivo também, pela regra da multiplicação. Então, quer dizer, para eu ter a resposta da minha equação do segundo grau, desse tipo, eu posso usar o 3 positivo ou o 3 negativo. Então, quando eu for resolver, eu vou fazer essa parte aqui, ó, x igual, aí eu vou colocar mais ou menos a raiz quadrada de 9. Por que eu coloquei mais ou menos? Porque pode ser um número positivo e pode ser um número negativo. Então, ó, raiz quadrada de 9 é 3. O que é que vai sobrar? Mais ou menos 3, que são nossas opções que a gente viu aqui embaixo. Já fizemos até a prova real antecipadamente. Então, a nossa solução, ó, vamos escrever embaixo aqui do nosso exemplo. Tá? Vamos só separar isso aqui, porque é uma observação. Então, S é igual, colocando na ordem crescente, menos 3 e 3. Você percebe que essas raízes elas são simétricas. Vamos aqui agora para a segunda, ó, que é menos 5x² mais 45 igual a 0. Você vê que só esse primeiro termo tem o x², então a gente vai colocar ele em evidência aqui no primeiro membro da equação, e eu vou transferir esse 45 para o segundo, só que ele vai ficar oposto. Então, ele vai ficar menos 45. Ora, beleza? Então, vamos lá. Esse 5 aqui, ó, esse menos 5,
Ele que está multiplicando o meu x ao quadrado. Então, eu vou pegar toda a equação e vou dividir por menos 5. Menos 5x ao quadrado dividido por menos 5, menos 45 dividido por menos 5. Ora, menos 5 por menos 5 vai dar 1, né? Então, simplifica, sobra só o x ao quadrado. Divisão de sinais iguais vai ficar positivo. 45 dividido para 5, 9. E essa parte aqui a gente já até resolveu. Ó, caiu numa situação semelhante à do outro problema. Tá? Aqui foi uma coincidência, hein? Não é que isso é regra, tá? Não vá pensar que vai acontecer para todos os casos. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. O meu x vai ser igual a mais ou menos 3. Conjunto solução, menos 3 e 3. Então, pessoal, como eu disse para vocês, o nosso objetivo aqui é nós testarmos, né, se números são candidatos a raízes da equação completa, ok? Então, verifique se 1 e 6 são raízes da equação. Olha a nossa equação aqui, ó, completa. X ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0. Como que eu vou fazer esse teste? Eu vou pegar cada um dos números e vou substituir no lugar do x, como se eu estivesse fazendo uma prova real. Tá? Então, vamos começar com o número 1. 1 ao quadrado menos 7 vezes 1 mais 6. 1 ao quadrado vai dar 1, né? Que é 1 vezes 1. 7 vezes 1 vai dar 7. E aqui vai ficar mais 6. Vamos resolver a conta. Ó. Já vou fazer aqui o seguinte. Ó. O 1 e o 6 eles são números positivos. Então, eu vou somar logo eles dois. 1 mais 6 vai dar 7. E aí vai sobrar esse menos 7 aqui. Ó. 7 menos 7 é 0. Opa, esse daqui deu certo. Ó, porque tinha que dar 0 no final. Então, o primeiro, ok, né? Vamos fazer o segundo, que é o 6. Então, 6 ao quadrado menos 7 vezes 6 mais 6. Vamos lá? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. Menos 7 vezes 6, 42. Mais 6. 36 e 6 são positivos, então já vou somar eles. 36 com mais 6 vai dar 42 e vai sobrar esse menos 42. 42 menos 42 vai dar 0. Então, olha a pergunta que foi feita. Verifique se 1 e 6 são raízes da equação. Agora sim, eu vou colocar a nossa resposta. Resposta, sim, 1 e 6 são raízes. O que significa ser raiz? Significa ser a solução do problema. Ser aquele valor que satisfaz a minha igualdade. E na igualdade da equação do segundo grau, tem que dar 0 no fim. Então, ó, deu certo, né? Vamos lá para o segundo exemplo, que está logo abaixo. Ó, vocês já conseguem ver junto comigo. É correto afirmar que 5 e menos 5 são raízes da equação x ao quadrado mais 10x mais 25 igual a 0? De novo, vamos substituir. Então, eu vou substituir primeiro o 5 positivo. 5 ao quadrado mais 10 vezes 5 mais 25. Ok? 5 ao quadrado é 25, mais 10 vezes 5 é 50, mais 25. Ok? Então, vamos lá. Ó. 25 mais 50 dá 75. 75 mais 25 vai dar 100, né? Todo mundo aqui é positivo. Então, deu 100. Aí você, opa, olha só, já não deu certo, porque tinha que dar 0. Então, esse cara aqui, ele não é raiz. Eu vou colocar do lado dele um x, para dizer assim. Um x não, que a gente pode confundir com um x, né? Vou colocar assim, ó. Como se fosse um símbolo de meio certo, né? Quer dizer que esse cara não é raiz da minha equação. Mas está faltando eu testar o 5 negativo. Então, vamos fazer menos 5 ao quadrado mais 10 vezes menos 5 mais 25. Então, olha só. Lembra que número negativo substitui ele com um parêntese. Menos 5 ao quadrado vai dar 25, positivo, mais
10 vezes menos 5, multiplicação de sinais diferentes, vai ficar negativo. Então, a gente vai ter menos 50, mais 25. Ok? Esse 25 aqui da frente e o outro 25 são positivos, então eu vou somar, vai dar 50 menos 50. Agora sim, ó, 50 menos 50 deu 0, então somente o menos 5 é raiz. Eu vou escrever minha resposta. Né? O que é que ele perguntou? Se os dois são. Aí eu vou dizer não. Apenas o menos 5 é raiz. Ok? Então, somente ele é raiz da minha equação. E, por fim, moçada, vamos lá agora para o terceiro exemplo. Esse exemplo, você percebe ó, que ele já diz para você que um número é a raiz. Lê comigo. Sabendo que menos 3 é raiz da equação x² menos 7x menos 2p igual a 0, determine o valor de p. Ora, você já tem uma afirmação. Ó, menos 3 é raiz. O que é que significa isso? Que quando eu substituir ele na minha equação, vai dar o zero, vai dar certo. Então, eu vou fazer isso. Ó. Menos 3² menos 7 vezes menos 3 menos 2p igual a 0. Eu tenho certeza porque já está afirmado que isso aqui vai dar 0. Tá bom? Então, vamos resolver o que dá para resolver. Menos 3² vai dar 9, positivo. Multiplicação de sinais iguais fica positivo. Então, eu tenho 7 vezes 3, 21, menos 2p igual a 0. Ora, eu vou pegar esse 9 e 21, que são positivos, e já vou somar eles. Isso vai dar 30 menos 2p igual a 0. Olha o que sobrou para nós, uma equação do primeiro grau. Só que a minha incógnita aqui é o p. Então, eu vou deixar ele aqui no primeiro membro, ó, menos 2p. Ele é negativo, tá bom? Não esqueça, ó, cuidado com o jogo de sinais. E esse 30, eu vou transferir ele para o segundo membro. E ele vai oposto, menos 30. Vou, olha só, dividir tudo por menos 2. Por quê, professor? Porque o menos 2 é que está multiplicando o meu p, que é o valor que eu quero descobrir. Então, vou dividir todo mundo por menos 2. Qual foi o resultado que a gente encontrou, hein? Menos 2 dividido para menos 2 vai dar 1. Então, vai ficar p. Divisão de sinais iguais fica positivo. 30 dividido para 2, 15. E agora, ó, fechamos aí o nosso exemplo. Qual é o valor do p? O valor do p é 15. E com esse valor da letra p, eu já consigo dizer aqui ó, quem é o meu coeficiente c, porque todo esse valor aqui ó, ele é aquele meu coeficiente c da equação do segundo grau. Então, o meu c vai ser menos 2 vezes 15, que dá menos 30. Né? Isso aqui não foi perguntado para nós, mas a gente consegue descobrir com o valor que nós encontramos. Se p é 15, significa que o meu coeficiente c, independente do x, vai ser menos 2 vezes 15, que vai dar menos 30. Tá certo? Então, essa daqui é a nossa aula inicial sobre equações do segundo grau. Né? Revisem ela, façam as suas anotações nos seus cadernos, acompanhem no caderno digital do estudante do bloco 3, façam as atividades que tem ali e as outras que eu vou enviar no grupo como uma fixação. Tá bom? Então, fiquem bem e até a nossa próxima aula.